Bom dia, meu nome é Oslandio Alves Nogueira. Estou aqui para apresentar o trabalho da disciplina de metodologia de pesquisa dos professores Dr. Diogo Bezerra e doutora Sandra Alves. Essa apresentação faz parte do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, o PROFEPT, que é executado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Norte, campus Mossoró. Dando início à apresentação, irei aqui demonstrar qual é o tema que eu tenho como intuito de apresentação, mais a questão da dissertação, que seria o tema Resíduos Sólidos, aula de campo como projeto interdisciplinar aplicado à educação profissional e tecnológica. Que esse projeto ele tem em vista sobre a questão da educação profissional aplicada a uma aula de campo voltada à educação ambiental e sempre levando em conta a questão da interdisciplinaridade, que a gente tem o intuito que esses alunos possam vivenciar na prática essa educação profissional, além de conhecer as questões sociais dos catadores de resíduos sólidos da cidade que eles atuam. A apresentação da pesquisa. A pesquisa, como eu falei anteriormente, ela faz parte do programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, do PROF-EPT, pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus Mossoró, e o orientador da pesquisa é o Dr. Luiz Gomes de Moura Neto, que é o meu orientador que está me dando todo o suporte na elaboração dessa pesquisa. Introdução. Agora vamos apresentar um pouco, dar uma contextualização sobre esse pré-projeto, essa ideia inicial desse projeto. Para iniciar essa questão, para a gente iniciar esse projeto, eu parto aqui de algumas questões norteadoras, que foram o quê? Questões que fizeram com que eu tenha uma ideia real do tema e que me fizessem escolher esse tema de início para dar prosseguimento à pesquisa, que seria o quê? É viável incluir o recurso didático, aula de campo, no contexto de ensino ambiental, no ensino médio integrado? Ou seja, se é viável a elaboração de aulas de campo com contexto ambiental no ensino médio integrado. Essa questão norteadora partiu porque sou professor da área, sou professor de edificações, do curso de edificações, e vejo também na educação profissional, deixando claro, no ensino médio integrado, e vejo que às vezes fica um pouco deixado de lado essa questão da aula de campo. E na minha concepção, é um fator muito importante, porque o aluno ele consegue aplicar a teoria e a prática e consegue vivenciar toda a questão social também que envolve aqueles trabalhadores de determinado setor. Então, na minha concepção, essa questão norteadora é muito importante porque eu quero entender, através dessa pesquisa, se é viável conseguir elaborar essa aula prática com todos esses viés, tanto o viés social, tanto o viés da educação ambiental, para que o aluno fique dentro da realidade social que se encontram tanto os trabalhadores como a própria sociedade de um modo geral. Como esse recurso didático colabora com a aprendizagem dos alunos, que é outro X da questão que minha pesquisa tem esse intuito. A gente tem o intuito de tentar identificar qual é a colaboração da aprendizagem dos alunos com essa aula prática. Porque temos vários conceitos e estudos que mostram, mas o intuito é a gente analisar, nesse caso específico, a questão ambiental, com a questão do ensino médio integrado, como vai ser o desenvolvimento desse aluno a partir dessa aula prática. Como aplicar um guia didático em aula de campo voltada à coleta de resíduos sólidos, que seria outro ponto importante, que é um dos X da questão, né, que desenvolver um produto educacional que possa ser aplicado em aulas de campus, voltadas para a questão dos resíduos sólidos em educação ambiental e educação profissional e tecnológica. Que esse manual didático, esse guia didático, ele teria um intuito que possam ser elaboradas aulas práticas com maior planejamento e com a interdisciplinaridade, ou seja, e que possam ser utilizadas em diversos pontos
não só na cidade da pesquisa, mas que possa ser elaborado em vários pontos do país, voltado à educação profissional, tecnológica e à educação ambiental. E como avaliar a aprendizagem dos alunos que participaram da aula de campo. Ou seja, é outro X que a gente tem o intuito nessa pesquisa de tentar avaliar como o aluno se desenvolveu, como o aluno estava antes da aula de campo e como ele saiu da aula de campo, né? Posterior à aula de campo, quais foram as vivências, quais foram os conhecimentos obtidos pelos alunos naquele período. O objetivo geral da pesquisa é elaborar e aplicar um manual didático de aula de campo a ser utilizado com alunos do ensino médio integrado como instrumento para as aulas de educação ambiental, de forma a apresentar aos estudantes elementos sobre resíduos sólidos e a precarização de catadores na cidade de Tabuleiro do Norte. Como eu falei anteriormente, o objetivo geral é aplicar o manual didático, que esse manual didático seria o produto educacional, e esse manual didático, ele vai ser aplicado com alunos do ensino médio integrado, como instrumentos às aulas de educação ambiental, né? E um dos pontos que eu acho assim que é de maior relevância na pesquisa é a gente conseguir mostrar aos alunos toda a questão dos elementos sociais e a precarização dos trabalhadores que atuam nesse meio. Por quê? Para que os alunos entendam como a sociedade gera essa questão ambiental, como existem diversas regulamentações, existem diversos pontos que devem ser elaborados, mas que também existe uma precarização tanto das questões de condições de trabalho em si e também as questões sociais. Como é que aquela profissão é vista perante a sociedade? Como aqueles profissionais se sentem dentro da sociedade? Eles são valorizados? Eles não são? Então, essa aula de campo ela também tem essa perspectiva social, para que os alunos e todo o meio entendam como a cultura gira nesse sentido, nesse sentido da questão ambiental e dos trabalhadores que estão no meio. Os objetivos específicos: analisar as bibliografias de referência sobre coleta de resíduos sólidos, aula de campo, educação profissional, interdisciplinaridade e a precarização do trabalho dos catadores, ou seja, a gente analisar tudo que está regulamentando mesmo digamos assim, essas áreas, desde as questões de bibliografia, das questões documentais, tudo que, digamos assim, que tem maior referência sobre esses temas. Elaborar etapas para o desenvolvimento de uma prática interdisciplinar, que será realizada pelos estudantes do segundo ano do ensino do nível médio do curso técnico em edificações da Escola Estadual de Educação Profissional Avelino Magalhães, na cidade de Tabuleiro do Norte, né? Então, serão elaboradas etapas de desenvolvimento dessa aula prática, né, com esses estudantes, que são estudantes de um curso que já é um curso que é muito necessário essa questão dos resíduos sólidos, que é um curso da construção civil. Construção civil existe resíduos sólidos de demolição, ou seja, existem diversos resíduos sólidos que também esses alunos eles têm que ter uma consciência ambiental maior sobre esses temas. E a partir de normas, diretrizes, isso também vai ser abordado dentro dessa pesquisa. Analisar a aplicação do guia didático de aula de campo com os estudantes como fonte de senso crítico sobre educação ambiental, né? Após a gente aplicar esse guia didático, o intuito é o quê? Que o estudante ele tem um senso crítico, ou seja, uma análise da educação sobre a educação ambiental crítica e que a gente possa discutir ideias, ou seja, tanto os estudantes como os próprios catadores que possam discutir ideias com o intuito de analisar o que é educação ambiental no Brasil, o que é educação profissional e temos uma análise crítica, para que tenhamos cidadãos que pensem e possam, no caso assim, tenhamos cidadãos que possam dar o seu parecer crítico sobre determinados assuntos. A justificativa da pesquisa: a importância da implementação da consciência ambiental na educação profissional e a integração dos alunos nesse meio, para que possa desenvolver um senso crítico, tanto ambiental como social. Observando essa perspectiva, vejo que a aula de campo é uma metodologia que irá ajudar a fazer essa conscientização, né? Essa metodologia é uma metodologia bem prática e que será bastante viável.
A metodologia, quanto ao procedimento, será abordada uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa documental. A questão da pesquisa bibliográfica, a gente vai analisar todas as bibliografias de maior relevância sobre o tema. Vamos tentar analisar algumas, né? No caso, todas não tem como, mas vamos tentar analisar as principais que tenham a maior relevância. Vamos analisar a pesquisa documental, né? São todos os documentos, normas, leis que regem tanto a educação ambiental como a educação profissional nesse quesito. Quanto à abordagem, a nossa pesquisa é uma pesquisa qualitativa, é uma pesquisa que a gente vai analisar sempre a questão da qualidade. E o método é um método de pesquisação, onde vamos ter entrevistas semi-estruturadas, vamos ter roda de discussão, vamos ter uma grande elaboração bem de pesquisa e de uma abordagem bem de discussão, onde vamos abordar temas, analisar o que o aluno acha, como foi desenvolvido aquele produto, tudo com o intuito da gente buscar a maior qualidade possível nessa pesquisa. Os instrumentos para a coleta de dados serão entrevistas semi-estruturadas e questionário de caracterização dos participantes, né? Vamos fazer isso tanto com os alunos como com os catadores de resíduos sólidos. Os participantes da pesquisa, teremos alunos do curso técnico em edificações da EEP Avelino Magalhães e temos os catadores de resíduos sólidos da cidade de Tabuleiro do Norte. Ambos são a EEP Avelino Magalhães, também é da cidade de Tabuleiro do Norte, que a gente tem o intuito que os alunos conheçam a vivência mais próxima deles possível, né? E possam entender o que está passando dentro da sociedade e tendo exemplos próximos, a gente entende que essa, digamos assim, apropriação do conhecimento, essa introdução no ambiente, ela fica mais facilitada. Mas lembrando que essa pesquisa tem o intuito que ela possa ser aplicada em qualquer cidade, em qualquer local, que tenha tanto a educação profissional como tem a questão dos resíduos sólidos, que a gente sabe que está presente em vários ambientes, em várias cidades do país. A proposta de intervenção é proporcionar aos estudantes uma aula de campo com perspectiva ambiental e vivenciar as condições sociais dos catadores dos resíduos sólidos, né? Como eu falei anteriormente, o intuito geral da pesquisa é basicamente esse, né? Proporcionar aos estudantes uma aula de campo com uma perspectiva ambiental e que eles possam vivenciar as condições sociais dos catadores de resíduos sólidos. Ou seja, a gente consegue ter uma aula prática, que seria uma aula de campo, consegue introduzir esses alunos à educação ambiental e que com isso também eles vão ter um aparato social para que eles entendam toda essa questão social dos catadores de resíduos sólidos. E por último, né, mas não menos importante, só para a gente dar uma contextualizada, o produto educacional seria um manual de uma aula de campo, que será elaborado. E esse manual tem o grande, digamos assim, objetivo do manual em si é proporcionar uma aula de campo mais planejada, uma aula de campo com interdisciplinaridade e uma aula de campo que possa ajudar em toda essa questão, tanto da educação profissional como na questão ambiental, que possa trazer a prática e a teoria, possa fazer com que esses dois elementos se unam, ocasionando uma maior, digamos assim, interação do aluno, além, como eu já falei até várias vezes, né, do viés social que vai ter, né, com essa questão de eles conhecer o ambiente de trabalho dos catadores de resíduos sólidos, eles entender como é todo o procedimento, ele entender se há ou não precarização de trabalho, entender quais são as condições sociais desses catadores. No mais, de início, seria isso, ainda estamos em projeto, na parte de pré-projeto, né? Ainda é uma ideia que está um pouco crua, mas que acredito que com o passar dos dias aí, os meses, a gente vai aprofundar na pesquisa. E basicamente é isso. Obrigado pela oportunidade e obrigado.